tarde, Senhor! Olha eu voltando com mais um assunto interessante. Como você se encontra? Eu me encontro bem. Eu quero apresentar hoje as 5 características de Jó. Porque Jó ele se destacou justamente por 5 características. A princípio 4, mas depois todo o contexto da sua vida nos apresenta uma quinta, característica. Antes de nós entrarmos no assunto, eu peço que você, que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Isso é muito importante para o canal. Ativar também o sininho para você receber todos os vídeos. E também dar o seu like. Isso é muito importante para mim e o YouTube entende que é um bom conteúdo e ele envia para outras pessoas. Tudo bem? Vamos lá. Quais são as 5 características que Jó possuía? E que hoje nós podemos também nos espelhar e fazer dessas características o destaque na nossa vida. Quais são essas características? Vamos ler Jó capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ué, Marlene, não eram 5? Exatamente, são 5. A quinta ela vai aparecer no contexto da vida de Jó. Vamos lá entender a primeira característica? Jó era um homem sincero. O que é ser uma pessoa sincera? A pessoa sincera fala de integridade. A pessoa sincera fala de verdade. A pessoa sincera fala de transparência. O original dessa palavra sincero ou sincera vai nos apontar uma pessoa sem a cera, sem precisar esconder a sua realidade. E uma coisa interessante que quando fala sincero ou sincera, no tocante ou ao sexo feminino ou ao sexo masculino, essa pessoa, o que ela falar é o que ela vive. Porque a pessoa que não vive uma vida de sinceridade, não tem integridade, ela vai se mascarar. Ela vai usar uma cera. Ela vai aplicar algo visível para esconder a sua realidade. E Jó, ele era uma pessoa íntegra, era uma pessoa sincera, era uma pessoa verdadeira. Será que você possuímos essa característica? Vamos para a segunda característica, está anotado aqui também, para eu não perder a ordem. Vamos para a segunda característica de Jó, que diz assim: ele era reto. Tá dando para observar que uma coisa leva a outra? A sua idoneidade, a sua sinceridade, que é a sem máscara, faz com que essa pessoa viva uma vida reta, sem o que? Desvio. Ela segue um caminho reto. Ela tem um alvo. E essa pessoa ela é irrepreensível justamente por quê? Porque visto que ela manifesta uma vida de verdade, manifesta uma vida de integridade, manifesta uma vida de sinceridade, o caminho dela é plano. O caminho dela não tem oscilação, não tem desvio que a possa afetar a sua conduta, a sua moral, ok? Então Jó era sincero, reto e temente a Deus. O temor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema a Deus. É o começo. Se você teme, todo o resto você aprenderá com Deus. Não tem professor melhor do que aprender com Deus, a viver uma vida reta, justa, íntegra. Olhar o caráter de Deus aplicado do Pai no Filho, que é o Cristo Jesus, e trazer para nós essa imagem desse caráter, dessa sinceridade, dessa verdade que do Pai estava em Cristo. Jesus falou: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, na essência, na verdade, na santidade.
E aí Jó era temente a Deus, ele temia a Deus. Quem teme a Deus foge do mal, foge da prostituição, foge das fofocas, foge da mentira, foge de toda a prática do pecado, do erro. Por quê? Porque ele teme a Deus. E a partir do momento que esse temor está inserido nesta pessoa, o próprio temor, afasta essa pessoa do caminho mau. E vamos lá então, sincero, reto, temente a Deus, que eu deixei também aqui anotado. Temente a Deus, Jó era sincero, ele era reto, temente a Deus. E desviava-se do mal. Você observa como um vai levando ao outro, puxando o outro. E aí essa sinceridade, essa integridade, esse caminho plano, esse temor a Deus, automaticamente Jó se desviava do mal. Ele se desviava daquilo que o poderia separar de Deus, que o poderia o quê? Fazer pecar contra Deus. Ele desviava-se do mal. A maldade do mundo, ainda que tentasse penetrar na alma, na condição espiritual de Jó, ele não se deixava persuadir, ele não se deixava ser levado. E aí ele era o quê? Uma pessoa que se destacava justamente por essas qualidades. Você pode ser uma pessoa sincera? Sim. Reta? Sim. Temente a Deus? Sim. Para desviar-se do mal. Eu quero desviar do mal, mas se você não tiver uma vida de temor a Deus, você não vai ter condições de se desviar do mal, seguir um caminho plano, reto, e nem menos ser uma pessoa íntegra, tanto diante de Deus como diante do seu próximo. E qual é a quinta característica, Marlene? Qual é a quinta característica? Ele era paciente, sincero, reto. Ele também temia Deus e se desviava do mal. E aí toda a sua história, tudo que aconteceu na vida dele com a permissão de Deus para provar, se bem que Deus não tem que provar nada para ninguém, mas aqui é uma questão que Deus use toda a história de Jó para mostrar como ele está na soberania, até do dia bom da gente como do dia mau. Então a soberania de Deus, ela é permanente, ela não deixou de existir. E Deus permite essa história aqui, essa veracidade da vida de Jó, justamente para mostrar que Deus permite sim. Tudo que Jó passou, ele permite. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus pertences, Jó perdeu suas propriedades, não perdeu sua mulher, porque Deus iria reescrever a sua história. E ali ele passa a ter, mas até ele ser restituído, ele teve que viver um processo de paciência. E qual é a característica que também se destaca em Jó? A paciência. Observe que a paciência ela é gerada dentro da tribulação. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então a tribulação ela produz em nós essa paciência. Você observa que à medida que você vai passando por batalhas, por lutas, por adversidades, por enfermidades, por dores, decepções, traições, você vai suportando pacientemente, e aí você vai produzindo essa virtude da paciência em você, através também da perseverança. À medida que você persevera, à medida que você entende que você não está sozinho, Deus está permitindo você passar por esse processo, toda a paciência ela vai sendo manifestada dentro de nós. Jó já tinha paciência? Já tinha, só que Deus produziu com maior intensidade. Então, a abundância de paciência foi dada a Jó à medida que ele não murmurou contra Deus, porque ele era temente a Deus. E o homem, o ser humano que é temente a Deus, ele vai se destacar justamente por quê? Porque ele vai perseverar no meio da tribulação. Então, 5 características que estavam em Jó e podem estar em você
também. E isso é relatado. Ele era um homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal e era paciente. Que você possa se inscrever no canal, ativar todas as notificações, dar o seu like, compartilhar e a gente vai se encontrar num outro vídeo com mais assunto interessante para o nosso crescimento. Paz do Senhor Jesus!